nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, amados, nós vamos pedir ao Espírito Santo que conduza esse momento, conduza tudo que vai ser falado, porque nós estamos vivendo os tempos maus, e hoje o Senhor vem de encontro a esse Efésios 6, nos trazer quem é aquele que mais quer nos derrubar, né? Aquele que quer nos colocar sempre para baixo, lutando contra as nossas forças, lutando contra o nosso querer. O Senhor hoje vem de encontro dizendo para você, você está num dia mau hoje, mas nós vamos lutar. Por isso que nós estamos no jejum de Daniel, para lutarmos juntos. Amém? Obrigada você que já está comigo. Obrigada, Eliana Miranda, Mara Flores, Maria das Neves. E como fazemos todos os dias, nós vamos ler a primeira parte. Obrigada, Mara Flores, Ana Paula, Cristiane. Oi, Cris, tá tudo bem? Como está teu irmão? E assim, quantas pessoas vão entrando agora? E nós vamos nos colocar nesta palavra de Daniel. Daniel 10, 2, 3, que diz: Naquele tempo eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas, não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho, não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. E assim, amados, hoje nosso jejum é com Efésios, como eu dizia ontem, Efésios 6, 10 até 18, que será a armadura do cristão. Você deve ter ouvido falar muito dessa passagem, mas a passagem ela tem várias situações que vai nos mostrar a lutar contra os poderes infernais, aqueles que estão espalhados nos ares, aqueles que nós não vemos. É com ele que nós vamos lutar, amém? Então, para você que está com a Bíblia, quer acompanhar comigo, se você não estiver com a sua Bíblia, depois você pega o vídeo e vai ler, amém? Que diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplica, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, que passagem forte. Que passagem que coloca-nos em ordem de batalha. Porque, amados, nós estamos vivendo esse tempo de batalha espiritual. Quando nós entramos nesse jejum, nós entramos na batalha espiritual. E é esse momento que nós vamos agora falar sobre isso. Porque o nosso Senhor, Ele quer
Ele quer mostrar para você aonde está essa armadura, aonde você tem que ficar cingidos. Nós vamos acompanhar até o versículo 18 e você vai ver da onde vem a nossa força e poder e revestir. O que é revestir? Amém? Então, na primeira, tem muita gente já entrando, chegando aqui. Liane Miranda, Geice, Cátia Almeida, Olga Machado, Eliana Miracema, por favor, coloquem em suas orações o Paulo, Tiago, Silênia Cioli está entubada com Covid-19. Vamos pedir por ela. Com misericórdia, meu Pai. Maria das Mercês Miranda e Assis Miranda estão com Covid-19 também. E é sobre isso que nós vamos colocar aqui. Maruxa Camina está assistindo. Selma, Olga, Fabiana, Avessane, obrigada por estar aqui. Mário, Mara Flores, Diogo Silva. Oira, boa noite. A Lia está recuperando. A Lia é aquela moça, gente, que nós estávamos orando, da Assembleia de Deus, aquela pregadora. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela sairá. E todos que estão com Covid, depois dessa armadura de Deus, eu digo para você, o demônio irá fugir do meio de nós, do meio da nossa família, do meio daqueles que nós trouxemos aqui em oração. Cristiano Iracema, acabei de chegar do hospital, o Tiago está muito cansado, dor nas costas e hoje colocaram um catéter com oxigênio no nariz. Mas eu ainda creio, ele está internado. Você acabou de chegar do hospital. Me coloca se ele ainda está internado, amém? Amém, a irmã está se recuperando e eu creio em nome de Jesus que ela voltará. Zilá, peço oração para o Tiago. Sim, vamos orar pelo Tiago. Oi, vão lá, Iracema, peço orações pela minha família, pelo padre Marlon. Múcio, ele está acamado, tem uma doença rara. Vamos orar pelos sacerdotes nesse momento, que também eles têm muito ataques do maligno, né? Para tirar deles as forças. Sim, ele está internado, mas vamos rogar ao nosso Deus. Assim como a irmã Lia está internada, mas se recuperando, que o Tiago possa se recuperar. Amém? Ana Paula, agradeço a Deus e Nossa Senhora, você, que a minha mãe recebeu uma parcela do auxílio emergencial. Que bênção! Olha aí. Glória a Deus nas alturas. Então, amados, a partir disso, vejam, ele vai dizer, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. O que é revestir, amados? Revestir a armadura de Deus, essas são as vestes, você fica vestido, mas revestir é colocar a couraça com a força e poder de Deus. Sabe o que é couraça, gente? Quando aquelas pessoas vão às lutas e colocam aquela couraça para que ninguém os atinja, e pela força e poder do nosso Senhor, ela está sobre nós. E ele não consegue nos atingir. Por isso que nós estamos que estar em batalha de oração e jejum sempre. Porque o demônio, ele anda, como diz Pedro, eu vou ler a carta de Pedro depois, como Pedro fala que o demônio está ao seu derredor. O que é derredor? Ele fica ali esperando você dar uma brecha. E aí ele entra. Por isso, ele tem um limite nele. Porque se nós estamos com a couraça da justiça, que é a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, ele não tem poder sobre você, ele não tem poder sobre mim, ele tem um limite. Veja, o Leomar está pedindo pela minha família, em especial meu pai, sofre de depressão psicótica por minha irmã
que sofreu um aneurisma, você vai conseguir um trabalho, viu, meu amado? Eu vou orar por essa tua irmã que sofreu um aneurisma, viu? Eu tive aneurisma cerebral, eis que estou aqui, mas eu vou orar por ela, viu? Então veja, amados, esse revestir, essa força e poder que ele fala assim, pelo seu soberano poder, é pela força do poder de Deus que nós vamos nos revestir, que nós vamos nos fortalecer no Senhor, porque, gente, quando começa a vir a provação, os dias maus, como vai dizer em seguida, nós começamos a ficar agitados, o medo entra muito mais fácil no nosso coração, porque é isso que o demônio coloca. Ele vem sabendo que aonde você é fraca, aonde eu sou fraca, e aonde você é fraco, ele sabe que ele pode entrar ali e tirar de você toda a paz. E veja, amados, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestade, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Amados, nós não podemos lutar contra homens. Nós não podemos lutar contra homens que estão querendo entrar em batalha conosco. Veja que a batalha espiritual, ela é muito séria, porque o príncipe deste mundo é uma legião de demônios, são muitos. São Paulo, quando ele escreve essa carta a Efésios, aos irmãos, ele diz com muita propriedade, com muita autoridade que lhe foi dada, vendo ele como perseguidor da igreja, mas depois olha o que ele recebe de Deus, toda a graça de passar. Na verdade, Paulo, ele nos dá autoridade de ver aonde o inimigo de Deus está. Ele mostra para nós que não é contra homens de carne e sangue. Quando aparece alguém, amados, se vocês querem de repente brigar, e essa pessoa começa a levar algo com você, de briga, de contendas, de desafios. E você, o que você faz? Você quer brigar com aquela pessoa. As pessoas são usadas. Nunca se esqueça, amados, são usadas. E aqui Paulo coloca muito claro isso. Não é contra carne e sangue que temos de lutar. Então veja por quê? Porque o inimigo de Deus sabia que poderia deter todas as coisas que Paulo pudesse fazer, para que os próprios irmãos dele, onde ele fosse, em Efésios, em Filipenses, enfim, todas as cartas dele, ele dá essa levantada a eles, para que eles saibam que o inimigo de Deus está nos ares. Tanto que Pedro vai dizer, gente, lá na 1 de Pedro 5, depois se marque na sua palavra e leia. 1 de Pedro 5 vai dizer: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao derredor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes, fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem o mesmo padecimento que vós. Muitas vezes, amados, nós estamos passando alguma tribulação e nós achamos que só nós passamos, que acontece justamente só conosco. Entende? Só conosco acontece. E veja que o inimigo de Deus, nessa batalha mesmo, ele está muito próximo de nós quando você está lutando aí com a tua família. Nós estamos no jejum de Daniel, lutando para que haja saúde, lutando para que haja a paz, lutando para que casais que estão destruídos. E ele sabe dessa situação, então ele junta legiões, porque ele fala assim: eu vou ficar ao derredor dela, como diz a 1 de Pedro 5, eu vou ficar ao derredor dele, e vou tirar deles totalmente a paz, porque eles me deram a brecha e eu vou entrar. É isso que eles vão fazer conosco, amados. Por isso que nós temos que ter
capacidade de colocar em nós cada dia a armadura de Deus. Essa passagem de Efésios, ela vem nos mostrar, amados, que nós não podemos mais viver sem a palavra, sabendo-se que o inimigo de Deus são dominadores de forças. Eles são dominadores, os demônios dominam as nossas forças, amados. Eles começam a tirar de nós todas as nossas forças que atuam na nossa vida. Eles atuam deliberadamente. Porque eles sabem que nós, fracos, não vamos aguentar. Por isso que Pedro diz resistir. Em outra passagem, Paulo vai colocar para que nós resistir ao demônio, não deem lugar ao demônio. Eu falei isso um outro dia. Nós temos que tomar cuidado para não dar lugar ao inimigo de Deus. Ah, mas Iracema, eu não vejo assim, eu vejo que eles estão... Legião, amados, você sabe o que são legiões? São muitos, espalhados nos ares. É o que o Paulo vai dizer, está aqui. E não porque está aqui, porque existe um estudo para isso. Ele mostra que os inimigos, a legião de demônios espalhados nos ares. Pode ver, amado, quando uma coisa está quieta, começa uma briga. Pode ver que é uma coisa puxando a outra. Quando você vê, aquilo já estourou. Quando você vê, aquilo já danificou, porque não era para brigar, não era para discutir. Por que nós entramos nessa dele? Porque ele sabe que eu e você poderemos cair na tentação. Porque são as forças dele contra as nossas. Então, por isso, amados, quando alguém está diante de nós, colocando em nós o desafio, nós precisamos ter a sabedoria de entender que não é aquele que está falando. Ele está sendo usado pelo demônio. Quantas situações que você pega os mais fracos da tua casa, o mais fraco da sua comunidade, o mais fraco da tua igreja. Veja como é usado, veja como é fofoqueiro, veja como é falso. Gente, Judas, ele era muito inteligente, mas ele caiu na tentação. Vai lá, Judas, vende ele. Vai lá, Judas, 30 moedas. E Judas caiu na tentação. Tentação. Entregou por 30 moedas de prata. Pela tentação que entrou no coração de Judas. Satanás entrou no coração dele e rasgou o que ele tinha de melhor, porque Judas vendeu o Cristo. Talvez eu e você hoje, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nós também estamos vendendo Cristo. Estamos dando ele assim de bandeja. E estamos dizendo, olha, nós não acreditamos porque a nossa graça ainda não chegou. Então eu vou entregar. Eu vou entregar o meu ministério. Você que tem um ministério, você que é ministro de palavra, de comunhão, você que é ministro de altar. Eu vou entregar meu ministério, não aguento mais. O inimigo vem colocando para que ele tire as tuas forças de servir a Deus, amados. Por isso que essa passagem de Efésios não é contra homens, não é contra o sacerdote que pega no seu pé, o pastor, não é as pessoas lá do teu trabalho, não é na sua casa. Ele está ao derredor, como um leão rugindo a quem devorar. Ele vai falar, ela deu brecha. Porque veja, ele além de tudo, amados, ele é sedutor. Olha o que Paulo vai dizendo. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Gente, ficai, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. A Cristiane está vivendo um dia mau, o irmão internado. Hoje você está vivendo um dia mau pela minha família. Quantas pessoas aqui colocaram situações, Jacira com cólica intestinal,
Você vai ficar bem até o final desse momento. Eu peço oração pelo pai da doutora Salete, que está com coronavírus e tem 80 anos, vamos colocá-lo, eles estão vivendo dia maus. Quantos colocaram aqui, o Leomar colocou aqui sobre o pai com depressão, a irmã que teve aneurisma. Veja, estão vivendo dias maus. E nós cristãos, amados, estamos vivendo dia mau. Nós estamos vivendo dia mau, amados. Todos os cristãos hoje estão trancados em casa sem poder falar dele. Eu ainda tive a graça porque o Senhor me colocou aqui, porque eu, humanamente, amados, humanamente eu não teria. Ele queria. E eu estou resistindo. A quantas pessoas falaram, se eu fosse você, desistia. Isso aí não vai dar certo. Eu não estou importando o que vai dar certo. Quantas tentações. Eu estou dizendo da minha própria família, amados. E outras pessoas que já disseram. Então eu estou resistindo a tentações de falar, a pessoas que têm afrontado. Resistir ao demônio, é isso que eu tenho feito. Então veja, hoje você, Jacira, hoje todos os que estão pedindo oração, a Eliane Lira está pedindo pela mãe com diabetes, os olhos dela tem sangue dentro dos olhos, nós vamos orar por ela. Porque veja bem, hoje ela está vivendo o dia mau. O dia mau daqueles que estão com coronavírus, os que estão internados nos hospitais, aqueles que estão desenganados como a Lia. Pela Sandra Carvalho, que ela continue forte, ela está se recuperando. Lembra da Sandra Carvalho, gente, que nós pedimos aqui? Ela está se recuperando, ela fez hemodiálise, mas ela está se recuperando em nome de Jesus. Veja, nós não demos brecha e agora eu só de falar sobre isso estou sentindo tontura. Porque, amados, nós precisamos estar firmes com a couraça da justiça em nós. Nada pode nos abalar. Aliás, amados, veja como ele diz nos 14. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O inimigo quer tirar a palavra que foi semeada no teu coração. Ele quer tirar de você tudo aquilo que Deus te deu para que você não anuncie o Senhor. Porque ele vai dizer assim, como que eu vou falar dele se eu estou passando um monte de tribulação? Se eu estou passando os dias maus da minha vida? Como que eu vou colocar a couraça, a armadura dele sobre mim, se a minha casa está de ponta cabeça, se só tem doenças? Quantas, amados, quantas situações você tem vivido, que muitas vezes você começa a querer desistir no meio do caminho, porque, amados, se tem uma coisa, é que nós estamos no ataque. Esta passagem de Efésios diz isso, nós estamos no meio de um ataque. Um ataque muito grande dentro das nossas igrejas. Separadamente nós estamos vivendo como cristãos, sem poder ir louvar, sem poder abrir nossos braços, trancados, querendo tirar as nossas forças assim como ele faz, porque o diabo, gente, ele é caluniador, divisor, astuto. Ele é esperto, ele sabe aonde ele pode derrubar você. Ele sabe que ele pode colocar você para baixo e não deixar você seguir. Esse é o inimigo de Deus. Quando ele diz resistir com a cintura, ficar alerta com a cintura, com a verdade. Que nós não possamos cair em tentação de tudo que nós levamos até hoje. Veja todos esses dias que nós viemos trabalhando. Esse jejum de Daniel, que ontem eu falei 14º, né, gente? Não, hoje é 16º. E veja quantas vezes, meus amados, nós muitas vezes caímos na tentação
de não viver com esse corpo vestido com a couraça da justiça, que nós não possamos durante todo esse tempo deixar cair tudo aquilo que nós já fizemos durante todo esse tempo, não manchar a nossa língua, não deixar que o demônio venha colocar coisas na nossa mente. Muitas vezes, amados, a gente não pode ir pelo que o outro só falou, mas por aquilo que você sabe, por aquilo que você tem contato. Muitas vezes você até fala, comenta, mas você não pode sair comentando com qualquer pessoa, porque possa ser, amados, que nós acabamos destruindo a vida de uma pessoa nisso que vem espalhados pelos ares. Porque ele vai usar aqueles que estão muito fracos na fé, muito, que não estão acreditando que hoje pode mudar tudo. E veja, o Senhor quer que você se revista, porque ele é tão astuto que olha que fala no 15. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu digo para você, amado, quais são os dardos inflamados do maligno que deixou em você marca? Porque ele deixou malignidade. A toda a tua vida, eu não estou falando de agora que nós estamos no jejum, mas toda a tua vida, o inimigo deixou marcas. Marcas que deixou você sem chão. Marcas que deixou você sem fé. Deixou você sem força. Não é verdade? E veja, amado, quando ele fala para nós da nossa cintura cingidos, com os rins cingidos, purificados, né? Que nós estejamos abertos à justiça, que nós, assim como nós falávamos em outros momentos, tenhamos a capacidade de não defraudar nada e nem ninguém, restituir, essa é a justiça. Aquilo que eu falei do outro, eu passo a não falar mais. Aquilo que eu estou fazendo do outro, a partir que eu estou deixando ser usada pelo demônio. Gente, cuidado com fofocas. Sabe? Que falou desse, que falou daquele, que falou do outro. E aí você fica naquela situação, sempre alguém falando de você. Saiba que aquele que fala do outro vai falar de você também. A não ser aqueles a qual você tem uma intimidade de conversar, né? É diferente, amados. Aí não é fofoca, é partilha. Iracema, eu gostaria de partilhar com você. Iracema, eu queria falar com você outra coisa. Eu não vou falar de um para o outro, nem para o outro que você está falando comigo, seja no WhatsApp, seja no Messenger, seja no telefone. Só cabe a mim, a você. Não é verdade? Então, isso sim, é um sigilo. É uma amizade, é confiança. E quando trai a nossa confiança, mano, você fica mal pro resto da tua vida. Porque nós não podemos trair a confiança de alguém, não é mesmo? E veja bem, amados, eu não sei hoje, você hoje, se você hoje está alerta, se você hoje está pronto para anunciar o Evangelho da Paz, porque é isso que o nosso Senhor pede. Você veja bem que ele, sendo astuto do jeito que ele é, tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Nós, você não podemos mais ficar sem a palavra do Senhor. Não tem como vivermos cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos de qualquer outra denominação. Não pode ficar sem a palavra de Deus. Porque veja bem, amados, o inimigo ele é tão astuto que ele vai usando situações. Se você pegar a 1 de Reis, a história de Sansão e Dalila, por exemplo, veja como ela foi até ele para seduzi-lo, para saber até onde estava a força dele, para tirar dele a força, entregar
para os filisteus e ele ficar, ele dá um dinheiro para ela. E ele acabou abrindo o coração para Dalila e Dalila vai e conta para ele. Só que ele resistiu muito ainda. E veja que alguém possa se usar como Sansão. E Dalila, onde está a tua força? E aí quando você conta onde é a tua força, o outro consequentemente vem e tira a tua força. Assim como Sansão e Dalila. Dalila seduziu porque foi a pedido dos filisteus. Foi a pedido deles para saber aonde que ele tinha tanta força. E ela foi com um jeito de sedução. Porque se tem algo que o demônio é sedutor. Amados, quantas pessoas caíram num casamento? Quantas tentações por seduções? Quantas vezes você saiu de um lugar, de um trabalho, porque você foi seduzido a deixar aquele trabalho? Se eu fosse você, eu não ficava aí. Olha, acho que você deveria ir para outro lugar. Veja, o sedutor faz tirar as tuas forças. E quando Sansão acordou, ele não tinha mais. Eles tinham raspado, tirado, cortado o cabelo dele. Talvez hoje vocês estão cortando o seu cabelo. Talvez hoje tiraram de você pela dor, pela doença. Porque, gente, tem pessoas que estão sim com Covid-19. E muitos nós precisamos orar muito para que a medicina seja justa e não dê diagnósticos de Covid-19 não sendo verdadeira. Entende? Que o Senhor dê sabedoria para que saia realmente o diagnóstico do que a pessoa tem, não do que eles vão diagnosticar segundo algumas situações que eles vivem, seja lá uma febre, dor de cabeça. Na sedução de aumentar casos, de colocar muitas vezes o medo em nós. Isso também, amados, é algo que pode nos tirar a força. O medo das ruas, medo da multidão. Porque nós precisamos estar com os pés calçados para anunciar o evangelho da paz. Mas, Senhor, acaba com tudo isso porque Ele pode. Porque Ele pode acabar com tudo isso. Mas veja, amados, como o inimigo está agindo. Ele está indo em todos os lugares, espalhado nos ares. Nós não vemos, você não vê. Mas eles estão. Jesus, em uma das passagens, Jesus diz que um espírito, quando é tirado e não acha repouso, ele volta 7 vezes pior. Por quê? Porque não achou o repouso. Então ele volta para a pessoa 7 vezes pior. Por isso que espíritos, por isso que oração tem que ser em jejum, tem que ser oração. Eu não posso ir numa batalha sem estar munida. E junto comigo eu preciso de pessoas que saibam guerrilhar comigo. Porque, gente, quando nós vamos de linha de frente, nós acabamos sendo bombardeados. Entende? Sempre você tem que ter alguém de oração. Eu tenho pessoas que oram por mim, como vocês oram, mas pessoas que estão orando consequentemente muitas vezes por mim, desculpe, como madrinha de oração, como pessoas que são intercessoras, assim como você. Não ande por aí deixando, como diz aqui em Pedro, que o demônio está ao derredor. Não seja como Sansão e abra o seu coração para quem te seduz, para que tire suas forças.
E depois ele diz assim: tomai, portanto, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Não deixe que ninguém arranque de vocês a palavra de Deus. Não deixe que nesse tempo mau, porque nós cristãos estamos vivendo um tempo mau. O nosso Papa está, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana e todas as igrejas estão vivendo os dias maus. E veja, intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito, na qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Nós precisamos estar em oração por todos. Iracema, mas tem pessoas da minha família que são evangélicos. E quando eu chego, eles fazem cara feia. Deixa fazer, amado. Quem te conhece é Jesus. É Ele que te sonda, lembra? É Ele que te dá alegria. E hoje Ele vem dizendo que não é contra homens de carne e sangue que você vai ter que lutar, não. É contra os príncipes tenebrosos deste mundo. Então, se alguém querer desafiar você diante da palavra de Deus, não brigue. Ele está sendo usado. Ah, mas ele diz que é da pastor. Pastor também é usado, gente. Porque só aqueles que realmente estão retamente com a palavra de Deus. Mas eles são lá da igreja tal e eles ficam me desafiando, falando, não fale. Não brigue, não entre nessa contenda, porque é aí onde é a brecha. Como Pedro diz, ele fica ali ao derredor, tem um limite. Sabe por que tem um limite? Porque o nosso Senhor pagou por nós. E se tem algo que foi com Ele, foi crucificado com Cristo os nossos pecados. E se Cristo carregou as minhas transgressões e as minhas iniquidades, eu não vou dar brecha para Ele. Por isso, amados, não dê brecha nas contendas, não dê brecha nas palavras torpes, não dê brecha. Quer ver saúde na tua casa? Não dê brecha. Iracema, mas tem pessoas que falam muito mal de outras pessoas para mim. O que eu faço? Olha, eu não quero ouvir. O melhor, gente, quando a gente começa a se reeducar, ninguém vai conseguir mais falar para você. Entende? Ninguém vai conseguir falar para você daquilo que você está pedindo, não. Não vai, você não vai, a pessoa não vai conseguir falar nada para você diante disso que você veio buscar. Ninguém vai conseguir falar para você assim, olha, você está fazendo jejum de Daniel, isso daí é bobeira. Se te disseram isso, amados, desculpa, deixa falar. Sabe por quê? Só vai para o deserto aquele que encontra o Espírito Santo. E na verdade somos nós. Nós estamos no deserto, na peregrinação do Salmo de ontem. Não é? No Salmo de libertação, onde eu vou semear com lágrimas e vou colher alegrias. E hoje eu vou lutar contra os poderes infernais que estão espalhados nos ares. Se o Deus que eu sirvo diz que é para mim ficar com a couraça da justiça, eu vou dizer para vocês, amados. Isso vai para você agora, Jacira, que você disse que está com cólica, né? Intestinal. Geralmente eu pego a minha palavra. Se eu estou passando alguma coisa, alguma situação ou dor, eu coloco no lugar. Falo, tua palavra cura. Porque a palavra dele é a maior presença que se tem depois da Eucaristia. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Se a palavra se fez carne, o Cristo está aqui. Entende? Então, se ele está na palavra, pegue a tua palavra e coloque em você. Você que está com o peito oprimido. Leomar, seu pai está em depressão. Coloque a palavra sobre o peito do seu pai, sobre a mente dele. Pai, eu vou colocar a palavra. Pai, pegue a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia,
Pegue o seu currículo, amado, e coloque dentro da palavra. Eu digo para vocês, amados, grandes coisas nós teremos. E hoje aqui no final eu vou ensinar a carta de Jesus, porque nós estamos lutando contra poderes infernais, que sabe da sua necessidade, que sabe aonde você pode, até onde você pode ir. E como Pedro diz, ele está ao derredor e nesse limite ele não consegue chegar, mas se você der uma brecha, ele vai acabar com você, ele vai acabar com a sua família, porque é isso que ele quer. Não, mas eu vou colocar várias perseguições. Eu vou ver se ela vai conseguir ficar, se ele vai conseguir ficar. Aí você diz, Iracema, isso que está acontecendo com o coronavírus, Deus permitiu? Eu falei outro dia aqui, não foi, amados? E disse para vocês assim, ele permitiu, amados. Ele permitiu para que todo se volte ao centro, que é ele. Por isso que nós estamos intercedendo por eles que estão doentes, porque são os nossos, não é? É o irmão da Cristiane, é o pai do Leomar, a irmã, é a Jacira, é a... Amém, que Deus fortaleça o meu ministério, eu estou precisando. O diabo foi derrotado na cruz. Ele foi derrotado na cruz. Mas São Paulo vai nos trazer que ainda os espíritos infernais estão espalhados nos ares. Então, cuidado, porque muitas vezes, amados, nós falamos que estamos com a palavra e aí nós dizemos assim, mas não vejo nada demais. Eu vou beber mesmo, eu vou entrar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo que você estiver fazendo hoje, não pode contar agora. O inimigo vai entrar. Você vai jogar tudo que está fazendo no lixo. E o nosso Senhor, por isso que nós não podemos desacreditar da palavra. O nosso Senhor foi derrotado, está derrotado sim. Por isso que existe um limite entre ele e nós. Mas como Pedro diz, ele está como um leão que ruge. Como que é um leão que ruge, amados? Ele quer pegar de qualquer forma. Não é mesmo? E conforme o inimigo está rodeando você, sabe? Iracema, para de falar desse Jesus. Ele não está te levando a lugar nenhum. Iracema, você vai ficar cansada. Ai, se eu fosse você, não faria mais isso. Eu tenho ouvido isso, amados. Entende o que eu quero dizer? Ele pagou, mas se eu der essa brecha, ele vai entrar e vai acabar com o meu ministério, com o seu ministério, com a sua comunidade, com o seu pastor, porque você vai trazer isso. Ai, Jesus. Peraí, gente, tem pessoas entrando aqui. Bom, a Van está pedindo oração para a tia Elsa, que tem 84 anos, que sente muitas dores na coluna. Mora com as irmãs. Peço pela paz na casa delas. Brigam muito, oh misericórdia. Eliana Curcio, para todos os que precisam de oração, que a cura chega pela misericórdia. E vai chegar, Eliana. Sabe, e vai chegar. Nós vamos passar esse tempo. Sabe, nós temos que ter cuidados, amados, para que o inimigo não se levante para tirar as bênçãos de Deus de nós. Nós temos que ter muito cuidado para ele não tirar. Satanás é aquilo que divide você, a opinião sua do seu esposo, a opinião sua do seu irmão, a opinião sua do seu filho e da sua filha, a opinião da sua comunidade, a opinião do seu vizinho, a opinião de todo mundo. Eu acredito nisso, vai acabar.
Mas outras pessoas vão falar assim, não, ainda vai vir outra pior. Leia Apocalipse. Leia Marcos 13. Nosso Senhor tudo nos alertou, mas nós não podemos. Cristão, não fica desesperado. Cristão olha para o mar e pede, Deus, abre o mar. Cristão tem fé. Cristão acredita que vai melhorar. Cristão não acredita que não vai aguentar, que não vai suportar. Por isso que a couraça da justiça, por isso que a armadura de Deus, quando ela vem fazer parte da nossa vida, pode ser o marido que está contra você, pode ser filho, pode ser nora, pode ser sogra, pode ser o que for, nada vai te abalar, porque o nosso Deus é um Deus que te livra da legião de demônios. Da legião, amados. Vocês sabem lá o que é isso? Hoje, como o Leomar disse, um emprego para mim. Você já imaginou, amado de Deus, que o nosso Senhor hoje dá para você um emprego? Ele vai dar esse emprego e está tirando ao derredor de tudo aquilo que nós hoje estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo. Nós estamos pelas forças espalhadas nos ares, não é mesmo, amados? Com as máscaras, com as luvas. Nós estamos tendo uma batalha espiritual espalhada nos ares. Para tirar de nós a nossa paz, a nossa integridade. Quantas pessoas dizendo que Deus não está vendo? Este é o grande desafio de murmuradores. Eu acredito que vai acabar. Mas veja, enquanto você e eu e o resto do mundo não estiver pronto para libertar de dentro de nós tudo aquilo que não é dele, o mundo vai continuar sendo cada vez mais infectados, amados. Porque hoje, se você olhar para o nosso mundo, especificamente para o Brasil, guerras políticas, guerras de gangues, de crimes, sexualidades desenfreadas, pessoas vivendo mal, as pessoas que estão nas nossas ruas, amados, pessoas que não têm isso que deveriam pensar, eles precisam de um lugar. Eles precisam desse amor cristão. E quantos estão aí expostos ao coronavírus? É que nosso Senhor os protege, tem misericórdia daqueles que estão assim, dessa forma. Porque veja bem, amados, quantos de nós passamos na rua e vemos essa situação. Deus permitiu, muitos estão lá porque eles querem estar. Essa é a verdade. Tem muitos que têm famílias e optaram por isso. Optaram por estar ali. Mas são filhos do nosso Deus. São nossos irmãos em Cristo. Quantas pessoas param, ou você vê, e muitas vezes a gente faz que não vê, amados. Passa direto com orgulho de não dar nada. Se você não tiver uma moeda, pelo menos abençoe. Porque são as forças espirituais do mal que vai nos fazer não ficar com a armadura de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser isso. Ela tem que ser amor. Ela tem que ser misericórdia. Ela tem que ser paz. Se você tiver esse conjunto dentro de você, dentro da tua família, você irá ver graças sobre graças. Sabe, amados? As dores da vida que nós temos levado, que nós temos
vivido durante anos da nossa vida sem conhecer, eu vou dizer por mim, porque o Senhor te conhece. Toda a minha vida de amargura, toda a minha vida fora de Deus, eu poderia ter tudo, mas eu era pobre de tudo, realmente miserável. Entende? Porque a minha riqueza, o meu maior tesouro que eu achei foi Jesus Cristo. Então o demônio, ele sabe que ele vem me tentar. Ele sabe. Ele sabe quem ele pode usar. Porque ele vai dizer, eu vou nela e vou tirar dela. Pode vir. Não terá força sobre mim. Não terá força. Muitas vezes, amados, eu fico questionando, Senhor, quantas forças eu tenho tido para suportar aqueles que me odeiam sem motivo. Talvez quantas pessoas te odeiam sem motivo, fala bravo com você, estupidamente com você, querendo te desligar de quem você próprio é, de quem você própria é, mostrando para você e seduzindo você para em caminhos que não é. Quantas pessoas já chegou para você e disse assim, se eu fosse você, eu ia para uma outra igreja. Que igreja católica, olha, já foi. Ou quem está lá na igreja evangélica, se fosse você sair daqui, eu vou dizer para você uma coisa, se você sair da igreja católica ou da igreja evangélica, você vai levar os mesmos problemas. Eles não vão ficar na igreja católica, porque eles estão aí com você. Entende? Se você sair de outra igreja e vir para a igreja católica, você vai trazer os mesmos problemas. Eles não vão ficar lá. E mais, se você deixar a pessoa antiga lá e se tornar uma nova criatura, sim. Mas lembre-se que tudo em Deus é a entrega total. Então, quando nós estamos entregues, onde eu for, eu tenho que ser a mesma pessoa que eu era na igreja católica, que eu era na igreja evangélica. Ah, mas lá que eu encontrei Jesus. Amados, nós só não encontramos Ele quando nós não abrimos o coração. Porque Ele está todo o tempo se mostrando diante de nós. Todo o tempo o Senhor está, naquele que está na rua, naquele que está pedindo uma esmola, o Senhor se apresenta diante de nós. Quantas vezes o Senhor já se apresentou diante de você, se apresentou diante de mim? Quantas vezes o inimigo quis tirar, fazer com que eu cegasse? Porque se tem uma coisa que Ele é realmente uma pessoa, o demônio, ele é tão esperto que ele tem a força maior dele, né, maligna, de te cegar. Você não consegue ver nem quem são os seus, nem quem é você, muito menos o caminho que você deve ir. Ele te cega. Ele coloca na tua frente, assim como ele mostrou todos os reinos para Jesus. Ele mostrou tudo para o Senhor. O que ele fala para o Senhor? Atire-te daqui para baixo. Se fores Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. E ele desafia. Ele é desafiador da sua vida, da tua escolha. Ele desafia o teu casamento. Eu quero ver você ficar com ele. Olha o que ele está fazendo com você. Veja bem, quantas vezes, amados, já chegou para você e disse assim, olha, se fosse você não ficava não, porque seu casamento é uma farsa. Que Deus uniu o homem, não separe. É isso que Jesus diz. Quando lá em Mateus 19, se tiver, depois pode ler lá, gente. Senhor, mas Moisés deu carta de divórcio. O que o Senhor diz? Moisés deu porque sabia da dureza dos vossos corações. Eu, porém, vos digo que Deus uniu o homem, não separa. Mas Iracema, por que eu fui escolher esse homem? Então, você escolheu ele, teve a bênção de Deus. Entende? Por isso, amados, temos que estar nas sendas, na couraça, na palavra. Revestivos da armadura de Deus.
para que possais resistir aos dias maus. Se a doença se abater na tua vida, na tua casa, resistir aos dias maus, para poder viver a plenitude do que Ele vai fazer com você e Ele vai fazer comigo. Amém? Vamos ver aqui, amados, quem está pedindo mais oração. Bom, acho que a maioria já colocou oração pela minha saúde. Sueli Maria, nós vamos colocar você, amém? Peço por Dona Maria Vicentina de Jesus. Vamos colocar Dona Maria Vicentina. Rosenilda. Laura, pelos meus filhos, minhas noras e minha neta e o meu neto que está para chegar, que venha com saúde, vai vir em nome de Jesus, viu? Salete, obrigada por estar aqui, amada de Deus. Diogo, boa noite, Iracema. Olha essa mensagem, por favor. Te peço, ore por todos nós. Peço pelo irmão da tia Cris, Tiago, com suspeita de Covid, pela mãe da mulher do meu cunhado, que está com depressão. Nossa, Diogo. Sim, pela minha família, a Eliane Crispim, Cristiane Tom, Gilmar, que está na escola de Macama, que está lá, né, se recuperando, verdade. E minha esposa Eliana Crispim, meu bebê que está por vir, vai vir na paz do Senhor, viu, amado? Esse seu filho, viu? Que seja de muita graça para a tua vida, para a vida da tua esposa, para a vida da sua família, viu? Que o Senhor coloque sobre ela toda a paz sobre essa gravidez. Obrigado por orações pelo meu sobrinho e sua esposa, chegaram bem em Pernambuco. Glória a Deus. Maria Alves, obrigado, orações pelo meu sobrinho e sua esposa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Maria Alves, olha, entrar... Seguir. Ai, meu Senhor. Gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Que minha tela escureceu. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu não vou concluir, tá, gente? Vou tentar voltar aqui. Amém? A tela não escureceu. Não, não, não. Então, nós vamos continuar. Tá dando para me ver? É isso? Sumiu a imagem. Oh, Pai. Tem misericórdia, Senhor. O que aconteceu aqui, Jesus? Para uns saíram e para outros não, é isso? Oh, Pai, tem misericórdia. Não saiu, então? Vocês estão me vendo? Não. Só coloca, não estão me vendo. Ai, Senhor, tem misericórdia, Pai. Escureceu. Pai Santo, Pai de amor. Voltou? Uau! Glória a Deus, né, gente? Tudo bem? Deu certo agora? Estão vendo?
Está me vendo agora, amados? Tá escuro? Oh, meu Pai. A tela tá normal, amados. Dá para te ouvir? Voltou. Tá bom, voltou, né? Outros não estão me vendo. Gente, a tela tá normal. Agora sim, né? Amém, amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos por vossa imensa glória. Maria de Lourdes está te dizendo que estamos te ouvindo. Está normal, né? Então, amados, nós vamos concluir agora esse momento, né? Para que o nosso Deus possa nos dar essa força, amém? De tirar de nós todo o mal que o inimigo de Deus vem a fazer na sua vida. Que o inimigo de Deus está tentando tirar de você, está tentando tirar de mim. Entrando em lugares para que nós não possamos completar, ele está espalhados. Deu para perceber agora, né, amados? Ele está espalhado pelos ares e está como um leão, rugindo a quem devorar. Ele quer devorar você, ele quer devorar seu marido, a tua esposa, a tua casa, os teus filhos, as tuas finanças. Quantas pessoas com finanças difíceis? Quantas? E é essa graça que o nosso Deus vai fazer em nós. Porque nós temos que acreditar, amados, que Ele está conosco. E o Senhor lutou com tantos, e Ele vai lutar conosco. Por isso, amados, não dê brecha. Não dê brecha para o inimigo, não dê brecha para ninguém. Não dê brecha para aqueles que querem tirar de você aquilo que você é, enquanto mulher, enquanto pessoa, desafiando a tua saúde, porque sabe que você enfraquecidamente pode cair a partir do momento que você está fraco com a saúde. A Iracema deu Covid-19, mas quem dá a palavra final? Nosso Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá a palavra final. Portanto, nós vamos orar por todos aqueles que estão aqui, que estão com Covid-19, todos aqueles que estão aqui, que estão doentes, que estão cansados, que estão lutando muito tempo com as forças do alto, espalhadas pelo mundo. Porque a nossa força é do alto, amados. Não vamos deixar que Satanás venha dividir a nossa família, que Satanás não venha dividir as nossas vidas, porque nós não podemos deixar com que venha tirar de nós aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque nós começamos a ter preguiça, e preguiça é uma das coisas que Ele mais gosta. Começa a ter preguiça de orar, começa a ter preguiça de fazer algo, começa a ter preguiça para fazer seu momento de oração, começa a colocar preguiça na frente. Gente, quer ver uma coisa? Tem um momento que você precisa orar, e simplesmente quando acontece algo, hoje eu não vou orar, não, estou muito cansado, Senhor. Ainda muitas vezes fala isso, hoje estou muito cansadinha, tá? Boa noite, obrigado por hoje, assim como se... Ele muitas vezes ele fica olhando, meu Deus, meus filhos estão dando a brecha. Porque é na fraqueza da oração. É no momento em que nós não estamos com a palavra de Deus que Ele vai aproveitar para colocar todas as coisas assim. E todos os que estão nesse tempo de jejum comigo, atravessando todo esse deserto, nós iremos vencer assim como foi com Jesus. Entende? Eles, assim como Jesus foi tentado, nós também seremos durante esse período. Teremos coisas difíceis, mas nós venceremos todas.
Todas, amados. Amém? Então vamos nos colocar agora em oração. Vamos colocar agora tudo aquilo que foi pedido aqui, né? Todos os que pediram oração aqui, que depois eu pego os nomes. Todos aqueles que estão aqui se apresentaram. Pela mãe da Eliana Lira, né? Vamos pedir também aqui oração pela minha família, para o meu neto Ítalo Henrique. Orei pedindo que a imagem voltasse. Oh, glória, e voltou. Jesus, tem misericórdia desse momento. Esse momento é muito, está sendo muito forte para a glória de Deus Pai. E falar de Efésios, Deus da armadura do cristão, ele está furioso, mas não. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é, amados? Então, coloque agora o seu pedido nas mãos do nosso Senhor. O propósito que você está trazendo durante esses 21 dias. Coloque agora o desemprego. Além do propósito que você veio buscar, coloque. Coloque aqueles que você quer que saia da depressão, da angústia. Amém. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, por todos esses pedidos, para que nós possamos, Senhor, viver a plenitude em Ti, Pai. Por isso que nós selamos tudo isso, Pai, nas Tuas mãos benditas, na graça que o Senhor nos dá, Senhor. Visita-nos, Espírito Santo. Visita a nossa vida, visita a nossa casa, Espírito Santo, agora. Não deixa com que o inimigo de Deus venha sorrir, que venha gargalhar sobre a nossa situação. Faz morada em nós agora, Espírito Santo. Cura os maus desejos. Plenifica-nos, Espírito Santo. O Senhor está tocando uma pessoa que está entre nós. Você não acredita muito. Essa é a verdade. Você não acredita na palavra de ciência. E o Senhor está dizendo para você. E você está se sentindo tão tocada. Tão tocada agora. Você até sentiu quando eu falei, nossa, está falando comigo. É com você mesmo. O Senhor está tocando na sua vida. Há muito tempo, Você vem pedindo que você precisava de algo novo, real. E o real é Jesus na tua vida. Amém? Obrigada, Senhor, porque o Senhor está tocando em olhos, está tocando em sinusite, toda essa parte, principalmente quando abaixa. Senhor, toca você que tem bronquite crônica, você que fez exames e está com medo que deu resultado de Covid-19. O Senhor está visitando pessoas internadas no hospital que você está orando. E vamos colocar aqui o Tiago que está internado. Que o Senhor o visite nesse momento. Amém? Incrível que eu vejo o Senhor levantando várias pessoas que estão internadas com Covid-19, que estão com Covid, o Senhor está puxando pela mão. Oh, glória a Deus nas alturas. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. O Senhor está tocando em você, que você se sente tão cansado de tudo aquilo que você tem feito e nada dá certo. Você tem pedido, Senhor, eu queria uma casa maior, um outro lugar para morar. E o Senhor vai te dar a graça de você receber,
de ter uma casa própria. Você mora num lugar onde tem mais pessoas que moram junto, no quintal. Outro mora em lugar, mas é alugado também. E você está pedindo já por uma casa própria. O Senhor te dá essa casa própria, amém? Obrigada, Senhor, por tua graça, por tudo aquilo. E Ele está pedindo a Ana Paula Silvestre, que descobriu um câncer avançado, ela está acontecendo. Orar por ela. Vamos orar pela Ana Paula Silvestre, que está com câncer avançado. A Juliana Facchini não está aqui, curada de um câncer, em nome de Jesus. Você que tem diabetes, o Senhor está tocando em você que tem diabetes. Você que tem fortes dores no seu pescoço, mas não é só no pescoço, você sente cansaço muito fortes no seu pescoço. Você que está sentindo arrepios, muitos arrepios. Você está sentindo vontade de chorar, mas também você está sentindo uma vontade muito grande de agonia, quando você estivesse agoniada. O Senhor está tocando em você com essa agonia, o Senhor está tocando em garganta. Obrigada, Senhor, está tocando você que toma, você bebe, na verdade, demasiadamente. O Senhor está tocando nos teus lábios. Você vai sentir os seus lábios queimar quando você beber. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando em você que está pedindo por seu marido alcoólatra. Também está tocando em pessoas que está com a boca como se tivesse adormecida, como se tivesse queimado. Sabe quando você toma algo e você sente que a boca está como se tivesse queimada por dentro? Você teve uma febre interna e o Senhor está tocando, amém? O Senhor está tocando também você que está pedindo por essa pessoa nessa cama de hospital. E agora eu tô colocando aqui o Gilmar. Que seja ele sendo tocado agora, Pai, que o Senhor faça a sua grande e abençoada vontade. O meu corpo está queimando para dizer que aqueles que colocaram que Covid-19 não terão, amém? E também nós vamos orar por todos os nossos familiares que estão tendo resultados com Covid-19. Vamos pedir pela cidade de Manaus, por todo o nosso país, mas por todo o nosso mundo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelas curas que o Senhor faz. Você que está querendo até pedir a conta do seu emprego no meio de toda essa pandemia, você quer pedir a conta, você quer sair de lá, porque você não aguenta mais trabalhar naquele lugar, você está se esforçando o máximo, e o Senhor agora coloca no meu coração, você está já recebendo essa demissão que você está querendo pedir, você está com medo. E o Senhor coloca no meu coração que o Senhor vai te dar todo o suprimento, porque você está com medo de pedir essa demissão. Mas Ele vai te dar todo o suprimento, ou seja, Ele vai te suprir em todas as necessidades, até com que você arrume outro. Na verdade, você não estava aguentando mais trabalhar ali. Amém? Então, amados, agora nós vamos selar tudo isso nas mãos do nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso, que luta por nós com os poderes infernais, com os poderes espalhados pelos ares. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Enquanto eu rezava, o Senhor está tocando numa jovem entre 15 e 16 anos que está vivendo uma rebeldia muito grande. Ela tem vontade de sair de casa e o Senhor está tocando nessa jovem que você está orando agora, amém? E para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor toca no meio de nós. Enquanto nós rezávamos a Ave Maria, o Senhor está tocando em uma pessoa que estava com dores na sua gengiva. Quando você come, você sente, muitas vezes que você come, você sente dores. Amém? Deus seja louvado, amados. E Satanás acorrentado. Quem como Deus? Quem como Deus, amados? Luta conosco, colocando sobre nós a armadura de Deus. Ele é contigo, Ele é comigo. Nenhum poder infernal tem poder sobre nós. Amém? Então, coloque o capacete da salvação, a palavra de Deus diante de você. E Leomar, se você estiver me ouvindo, é Leomar Costa, o Senhor manda te dizer ao meu coração, enquanto estavam fazendo a palavra de ciência, amado de Deus, o Senhor está tocando no teu pai e na tua irmã. Amém? Eu creio e você pode me mandar no Messenger depois, viu? Deus abençoe. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. E amanhã... Hoje foi o 16º, né, gente? Eu que errei aí, depois me corrigiram. Me corrige porque é muita coisa aqui na minha cabecinha, viu? Amanhã será o Salmo 120. E veja, Salmo 120. De onde me virá o socorro? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe. Até amanhã. Amo vocês. E tudo dará certo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.